Que a gente tem, né, de estar aqui e conviver com as pessoas, mas é uma coisa interessante. Hoje, por exemplo, eu saí, fui no supermercado, e no supermercado já encontrei 3 pessoas que a gente não vê sempre, mas que eu encontrei hoje no supermercado. Então, via São João del Rei é sempre a oportunidade de encontrar pessoas que você não vê há muito tempo e de se sentir realmente um cidadão da cidade, né? Que você vai em Belo Horizonte, você anda para quanto é lado, ninguém te reconhece, você é um anônimo, né? E em São João del Rei, você vem aqui, você não é anônimo, você vai em qualquer lugar, você encontra a gente, você para conversar, etc. Tal. Então isso é uma coisa muito interessante. É muito bom, eu vou lembrar aqui, só que, além de, evidentemente, ser sempre bom quando você vem, nós gostamos muito que você venha aqui, porque você faz uns pratos deliciosos, porque eu sei do seu gosto de gourmet e de chefe de cozinha também, né? É muito bom que você volte sempre aqui e faça os mais churrasquinhos para nós, como de hoje. Sem dúvida, eu vou fazer sempre. A cozinha é uma coisa que eu amo, então vamos estar aí sempre. O meu entrevistado agora é o J. D'Angelo. Você faz favor, vamos fazer aqui uma surpresa. Meu entrevista hoje vai ser a noite das surpresas. Mas eu vou repetir o que todo mundo já falou aqui. Não sei, vamos saber, J. D'Angelo. Bom, então me conta aqui, que eu quero saber, qual é a cor de São João del Rei para você? Não, a cor de São João del Rei, para mim, sem dúvida nenhuma, é a cor de São João del Rei sem chuva. Essa é a cor que ele tiver. Não tendo chuva, é a cor que eu gosto. Essa é a cor predileta que eu tenho. Não pode chover. Eu, inclusive, estou procurando um jeito de ver se alguém inventa uma maneira de não chover onde eu estou, seja onde for. Eu detesto chuva, detesto. Realmente é impressionante a relação do D'Angelo com chuva. Ele tem pânico. Eu tenho a impressão que a chuva molha mais o D'Angelo que qualquer pessoa. Mas tira o meu humor completamente. É impressionante, perde chuva o humor. É uma coisa que não atrapalha, não dá. Só quem mora na roça que gosta de chuva. Eu não ligo, não. Quando cai uma chuvinha, uma coisa assim, eu até gosto, mas o D'Angelo entra, ele entra em pânico, assim, é uma coisa impressionante. Não, eu sou urbano. E como uma pessoa urbana, chuva atrapalha. Na cidade, chuva só atrapalha. Atrapalha o trânsito, atrapalha a gente, pega a gente de surpresa, molha tudo. É um inferno. Não dá. Ainda mais agora que tem essas sombrinhas chinesas aí, que é uma troca. Você compra duas vezes, ela está virando, quebrando. É um negócio horroroso, né? Não. Inclusive, olha bem, gente, hoje nós demos azar aí, porque hoje teve chuva. Mas realmente, olha as manhãs que tem feito nesse inverno aqui em São João del Rei, é uma beleza. O sol, né, o céu, sem uma nuvem, um azul, uma coisa maravilhosa, lindíssimo, lindíssimo. Pois é, então agora vamos ver o cheiro de São João del Rei para você. Bom, o cheiro de São João del Rei não é diferente daqueles que já foi colocado aqui. Sem dúvida nenhuma, o rosmaninho é uma coisa que marca qualquer pessoa, porque não existe isso em lugar nenhum. É só aqui em São João del Rei que você vai ver esse problema de rosmaninho. E é um cheiro muito forte e muito agradável. Então não há a menor dúvida que o rosmaninho é um cheiro que fica, né, em quem é de São João del Rei, que viveu aqui, nasceu aqui. Não há a menor dúvida que o rosmaninho é básico, sem dúvida nenhuma. Mas tem as outras coisas também, como ontem aqui foi lembrado, né, o pinguilim, que a gente não vê mais, né? As balas da Dona Amélia, que mas isso é mais essas gosto, coisas, né? Todas da minha, essas são coisas da minha infância. Essas coisas todas, quando pergunta, nos sentidos, a gente vê pelas coisas mais da infância do que da agora. Porque agora tudo que a gente come faz mal, tudo que a gente cheira faz mal. Então é um problema, a idade é um problema complicado. Quer dizer que então fica assim que o gosto acaba sendo o gosto da gente, de uma certa maneira é o gosto da infância? Eu não é. Todo mundo que veio aqui praticamente marcou as sensações que tem em função de lembranças do passado, da adolescência, da infância, que são as coisas que marcam, porque depois a vida, a própria vida, as peripécias que você tem que enfrentar na vida acabam fazendo com que você não dê tanta importância a essas coisas. Mas quando a gente é criança, não. Quando a gente é adolescente, a gente está muito atenta a essas sensações que dão muito impacto e são permanentes na pessoa. Por isso que quase sempre todas as respostas que tem aqui são respostas
de relembranças que a pessoa tem nos períodos de vida, né? O som de São João del Rei. Não tem dúvida nenhuma, o som dos sinos, o som do foguetório, que é fantástico aqui em São João del E que Rei. você adora, né? Eu gosto, eu acho legal, porque aqui comemora qualquer coisa com foguete, não tem conversa. Então é um foguetório permanente na cidade. E evidentemente as bandas de música, as baterias das escolas de samba, todos são sons de São João del Rei. E eu acho que esses sons, inclusive, também, para não esquecer, né, as das locomotivas, os velhos sons das fábricas, quando elas existiam em profusão aqui em São João del Rei, hoje tem poucas, mas todos esses sons são sons que a gente guarda para sempre, não tem a menor dúvida sobre isso. E o tato? E o senhor, como é que você sente São João del Rei? O tato que eu mais sinto, né, no meu caso especificamente, é quando eu chego. Quando eu chego a São João e vou encontrar as pessoas. Então, esse encontro com as pessoas, quando a gente chega, né, aquele aperto de mão, aquele abraço que a gente dá, né, a sensação que a gente chegou. Só a gente chega em São João del Rei quando encontra os amigos que aqui estão. Na nossa idade está cada vez ficando menor, né, o número de pessoas, né, está ficando difícil, né, porque essa turma nova aí a gente não conhece ninguém. E ninguém conhece a gente também não, né? Mas isso é próprio da idade, é isso mesmo. A idade é assim, mas tem alguns aí que estão firmes, né? E a gente vai encontrando e vai agradando, é isso aí. É isso aí. Por isso que eu entendo que quando ele chega em São João del Rei, eu às vezes fico até com ciúme. Ele ainda nem entrou em casa, mal pôs o carro e sai correndo assim. Eu acho que é para ver os amigos que estão aqui. E para me fazer uma outra surpresa nessa noite, ô Lígia, eu quero que você venha fazer a pergunta para o D'Angelo. D'Angelo, não é propriamente uma pergunta. É te cutucar para te lembrar. Uma coisa que eu falei hoje de manhã. O cheiro da cera do Tolustosa, no Largo do Rosário. Sim. Que aquilo é uma coisa maravilhosa. Eu, de uma certa maneira, como eu te falei, eu sou meio ligado a isso, porque a minha mãe foi funcionária do Dr. Lustosa, trabalhava na fábrica da cera do Dr. Lustosa. Mas a Lígia hoje estava conversando comigo, e é verdade, porque a gente passava no Lago do Rosário e sentia o cheiro que vinha da fabricação da cera do Dr. Lustosa. Era um cheiro forte. Era com óleo de cravo. Era um cheiro muito forte. Para dor de dente, muito agradável. E todo mundo, era o que tinha para dor de dente, era isso. Pois é. E outra coisa também, que isso é coisa do nosso tempo, andar descalço ali no lenheiro. Sim, e pegar as bateias do pessoal que tirava ouro e deixar a gente batear um pouquinho para ver o ouro ficar ali no fundinho. É porque tinha gente, naquela época que a gente era menino, tinha gente ainda dentro do córrego, né? Não tinha nada desse, que era grama, não tinha nada disso. Era o córrego direto, né? Tinha gente bateando ali. Tinha inclusive uma máquina de socar cascalho. Lá no Tijuco, no início do Tijuco lá, tinha uma máquina de socar cascalho, o dia inteiro socando cascalho para poder tirar ouro, né? Pois é. E eu me lembro, inclusive, que a gente brincava, um dos brinquedos, nunca mais ouvi isso, brincava de, como é que chama isso, gente? Era um aro de ferro, né? Sim, e a gente com uma manivela, né, levando o arco, né? Ou então o pneu, a gente com um pedacinho de madeira, levando o pneu pelas ruas, né? Não tem mais isso não, mas está tudo de plástico. Agora é fácil comprar outra coisa, comércio, mas isso já é de uma outra geração, da turma que levava pneu para Tiradentes e vinha... Claro. Vinha dentro dentro do pneu. Dentro da câmara de ar. Da câmara de ar. Da câmara de ar. Vinha pelo Rio das Mortes, descendo do Rio das Mortes. Era um negócio perigosíssimo, hein? Mas perigosíssimo. Chegava todo mundo com as costas assim. Mas a turma fazia isso, sim. Né? São as diversões. São coisas, mas isso aí, essa nossa conversa vai demorar mais 50 anos. Tomara. André, eu queria que você viesse, então, terminar a entrevista de hoje com você. Bom, eu vou terminar, queria terminar hoje a entrevista com duas pessoas que são preocupadas com a história de São João del Rei, que é o meu filho André e a Rosália Faria, que também está aí representando o governo no evento, e que é o do lançamento de um catálogo de artesanato,
ela trabalha na superintendência, então ela deve estar chegando aqui. Então vamos ver se a gente dá uma sorte de que ela chegue e a gente termina a entrevista de hoje com os dois. André, o André é um dos grandes incentivadores da minha ideia. É sempre o meu filho que me põe para frente. Realmente, ele fala, faz sim, o Centro Cultural dá certo e realmente essa reforma do Centro Cultural, dentro da simplicidade do que está sendo aí, é um projeto dele. Foi ele que foi comigo no Átila, foi ele que me sugeriu ir ao Átila, conhecer a sensibilidade do Átila, foi ele que fez o projeto, ele que seguiu essa obra, que indicou a arquiteta que estava aqui, que ele sabia que podia dar essa ajuda porque ela tinha qualquer cargo do governo de Minas que ela exercia aqui em São João del Rei, Isabela. E então foi até a Isabela e a Carminha, que nessa ocasião estava na presidente do centro. Eu acho que, vamos dizer assim, são os três a quem eu devo muito essa reforma do centro. O André, a Isabela e a Carminha. E então, eu acho muito bom poder perguntar a ele algumas coisas dentro dessa proposta que está sendo essa entrevista, de como é que ele vê, principalmente começando assim, a cor de São João del Rei. Boa noite. Prazer falar aqui nesse espaço que a gente conseguiu, né, revitalizar de uma maneira muito precária, mas que eu acho que ele começa a dar os frutos, né, e se tudo der certo a gente conseguir caminhar com uma série de eventos aqui e quem sabe expandir a área da Rua da Cachaça, que na verdade para mim é um projeto de quase 20 anos. Se eu pensar que eu fiz meu projeto de graduação quando eu formei em arquitetura, já era a revitalização aqui da área da Rua da Cachaça, né? Eu até lembrei ontem, falando papai, que o texto que ele fez na época é um texto belíssimo sobre a importância de revitalizar esse local aqui, e devagarinho as coisas vão caminhando, né? Mas eu acho que de passo a passo esse projeto mostra que é uma área que tem vocação, né? E que eu acho que a gente pode fazer um polo, né, realmente cultural dentro desse local belíssimo da cidade e histórico, né? Para quem não conhece, a Rua da Cachaça antes sempre foi um local da boemia, mas certamente um dos eixos estruturadores urbanos da cidade, né? Antigamente não tinha essa praça aqui na frente, a rua ia direto e aí você passava na prainha, caminhava pela Rua do Barro e aí você se dirigia, né, para São Tiago e outros locais. Tem São João, uma rua citada na documentação como uma das mais antigas aqui da cidade, mas sempre muito ligado também à prostituição e à boemia, desde os primeiros tempos. A cor, né, se falou muito do céu. Eu acho que o céu, a Adriana colocou bem, é o azul, mas mais com o vermelho e o ocre que ele dá no final da tarde, que eu acho que marca muito esse tempo do inverno de São João del Rei, ainda com um toque cromático da bruma de manhã que desfoca a paisagem. Eu acho que é uma época muito marcante e eu citaria mais ainda com o repique dos Sinos do Carmo. A novena do Carmo sempre foi algo que me marcou muito. O Júlio, né, a família do meu pai, sempre foi muito ligado aos D'Angelo, a igreja, a Ordem do Carmo, né, sempre foi, para mim particularmente, é a música das novenas que eu mais gosto, né? Sempre tive uma relação muito forte com a parte musical da novena do Carmo. Então agora nós vamos é o cheiro de São João del Rei, né? O cheiro, eu acho que eu vou falar no Rosmaninho da festa de Passos. Não tem nada mais são joanense do que a festa de Passos e de quando a gente entra no sábado à noite para o depósito de Passos e sente o cheiro do Rosmaninho, que depois vai ser repetido na Semana Santa nos passinhos, né? Mas, para complementar isso, né, mais do que o som da festa de Passos, o Ovos Homens do Presciliano Silva, que toca na missa às 9h15, que depois é repetido na sexta-feira da Paixão, depois da adoração da cruz. Fortíssimo a emoção. Ô André, e o gosto de São João del Rei? O gosto são muitos, né? Talvez da minha infância, né, uma coisa que hoje está meio em desuso, pão de ló, fazer na casa das minhas tias. Acho que era um gosto muito forte, como também o pão de queijo comprado na Pio 12 para o café da tarde. E é engraçado mesmo, porque
Na casa do D'Angelo, eu ficava vendo as tias dele de uma paciência. Eu acho que a paciência com que elas enfrentavam a vida é a paciência com que elas batiam o pandeló. E todo dia aquele ritual, batiam, às vezes tinha até motivo para nem bater, mas continuavam batendo e fazendo pão de ló, né? Agora é o som, André. O som, perguntar para você o som é meio óbvio, né? Mas vamos lá. Isso aí é engraçado, né? O som dos sinos eu acho que ele é fundamental, mas eu não sei se naquele tempo a gente não morava ainda no Bonfim, morava no Lar das Mercês, né? É mais o som do sino, mas do relógio bater nas horas. Eu acho que o relógio, ele bate o minuto do São Joanense, ele marca o tempo, né? Você à noite, quando você dorme por aqui, você acorda à noite e vê aquele relógio batendo de 15 em 15 minutos. Eu acho que ele é um elemento muito forte na paisagem sonora da cidade. E, para não entrar em detalhe, o toque do sino dos passos na sexta-feira, às 3 da tarde, né? Que aí vem junto com a tradição antiga, que não se faz mais, né? De queimar um incenso pelas ruas da cidade. Está muito ligado. Mas também o trem, né? A banda, eu acho que são coisas que tem só aqui, né? A gente vê se somarem na formação da paisagem sonora da cidade. E agora é o sentir, né? O tato. Como é que sente São João del Rei? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais complicada, né? Mais complicada. Eu não sei, eu acho assim, quando falou tato, acho que o Tony falou outro dia, assim, eu me lembro muito de fazer pipa, de pegar o bambu e horas arrumando bambu para fazer pipa e depois de cerol e moer vinho. Eu acho que as pipas estão uma experiência muito forte do tato no primeiro momento, né? Acho que é isso. Eu acho que tem uma das pessoas que eu li na minha vida, que me influenciaram muito, foi o Gaiarsa. E o Gaiarsa diz que quem não mantém dentro de si essa criança, essa infância que a gente teve ou viveu, já morreu e não sabe. Então, a pessoa que acha que é um dono da verdade, que é um adulto perfeito e que não cultiva essa criança, eu acho que realmente já pode estar aqui com a gente e não sabe. Então, pelas essas entrevistas que eu tenho visto aqui, é isso, a infância. Eu acho que a infância é muito importante pelo adulto que a gente vem a ser, né? Eu acho que quem curtiu a infância, quem brincou com a infância, tem, assim, boas emoções para lembrar a vida, né? Acho que, certamente, eu acho que São João del Rei, todo mundo que teve a oportunidade de passar a infância por aqui, né, pelas cachoeiras, uma cidade muito diferente da de hoje, né, uma cidade mais interior, onde passava um carro de vez em quando, com as ruas ainda de paralelepípedo, um que bom que você sentava no Banco do Brasil e ficava as horas vendo passar, né, as cachoeiras, né, praticamente as encostas ainda vazias, uma segurança, sem problema de segurança, né. Acho que todo mundo tem isso muito forte na lembrança e na memória, né. Lógico, a gente não deve ser saudosista, o tempo muda, o tempo ele vai mudar sempre, mas a gente precisa construir, né, entender essa mudança, mas torná-la sustentável dentro, né, do que é importante, né, esse tempo passar e o que ele de bom ele precisa trazer para a cidade, né, mas não deixar a coisa solta, porque tudo tem raiz, né? O tempo da gente é hoje. Eu acho que eu não tenho saudade de nada da minha vida. Eu acho que quem viveu a vida realmente no que tinha que ser vivido, a gente lembra, mas não tem saudade. Mas eu acho que a gente tem que viver cada momento. Por exemplo, este momento de hoje, para mim, é delicioso. Eu poder ver as minhas amigas aqui, o que a Zaira falou, e falou com a Ângela, isso para mim é a grande fórmula. Uma está indo para São João, a outra avisa e vem de qualquer maneira, porque a gente saber curtir as pessoas que a gente gosta, estes encontros, é uma receita de vida que a gente não pode esquecer. E isso que eu estou vendo aqui, esse projeto está mostrando muito essas pessoas que acreditam nisso, no convívio, na amizade. Estou vendo a Dolores lá, né? Lá atrás, que está chegando, todo dia está aqui com a gente, e eu acho que é este ponto de encontro que a gente tem que cultivar sempre. E aí, D'Angelo, vai querer uma pergunta para o André? Eu vou sim, porque eu queria que ele aproveitasse essa chance para você colocar umas coisas aqui, André, que é exatamente colocar para as pessoas aqui
Como é que foi que São João del Rei, por que São João del Rei perdeu tanto em patrimônio, particularmente na Rua do Comércio, que é a Marechal Deodoro, que aquilo ali está tudo descaracterizado praticamente. Por que aconteceu isso, quando a outra parte do lado de cá não está? Quer dizer, ainda tem alguns exemplares legais. O que aconteceu, né? Resumidamente, coloca aí para ver como é que foi que aconteceu isso. Como é que nós perdemos tanto do nosso patrimônio aqui no Centro Histórico? Bom, uma questão muito complexa, né? De uma maneira geral, que a gente tem que entender ela, né? Sobre diversas condicionantes que envolvem o olhar das pessoas da época, o sentido que a cidade tinha na época, a força econômica que a cidade tinha na época, né? E uma relação sobre o que era patrimônio em 1930, né? Mas efetivamente o que a gente pode pensar é que o projeto de memória no Brasil ele foi feito em cima do colonial. E São João del Rei já era uma cidade híbrida, em função do problema da estação, da chegada da estação, e mesmo durante o século XIX, a cidade já estava muito ecletizada, né? Ecletizada que a gente fala é um modelo de arquitetura que já importava gostos europeus, principalmente franceses, dentro da arquitetura são-joanense. Então, se isso foi muito importante no final do Império, quando os modernistas escolheram 1930 para ser o ano zero da formação da identidade brasileira, esse tipo de arquitetura passou a não valer nada. E a cidade já estava muito consolidada sobre esse modelo de arquitetura, trazida principalmente pelo ciclo da estação ferroviária. Então, os modernistas fizeram, a princípio, um tomamento geral, mas efetivamente Isso em 38, né? Em 38. E, por outro lado, a cidade nessa época vivia o último grande apogeu econômico, e isso revoltou os interesses coletivos. A cidade acreditava que ela ia ter uma trajetória de se reinventar ciclos econômicos como ela tinha reinventado no século XIX. Ela não é uma cidade que não entrou em decadência como outras cidades. Então isso trouxe um momento de tensão. A cidade se revoltou contra, achou que ela não era uma cidade colonial, o patrimônio teve que recuar, né? Aí se delimitou essa parte que o pessoal chama de cidade antiga, onde tinha mais uma parte de um casario colonial, e outras ruas, como é a Rua do Comércio, né, foram colocadas, vamos dizer, não fora do tombamento, mas se teve a visão do que o que não era colonial original poderia ser modificado, o que abriu uma lacuna muito grande para a descaracterização da cidade, que passa depois por uma segunda fase, com 3 processos que foram fundamentais. A tentativa da demolição do Museu Regional, que felizmente foi reconstruído, a construção do edifício São João, que terminou de descaracterizar toda a outra área, chamada do outro lado do rio, né, e que abriu toda a renovação daquela região. Mas eu particularmente não acho que esse é o problema. Eu acho que a cidade, até a década de 60, ela estava muito equilibrada. O principal problema de São João ocorreu nos últimos 20 anos pela falta, omissão completa da prefeitura, né, no controle e na gestão da cidade. Principalmente com o problema de favelamento em costas, que não é um problema só de São João del Rei, mas que ele depende de gestão urbana e que ele precisa ser controlado pelo poder público. A cidade está entregue, do ponto de vista da gestão urbana, há mais de 20 anos. E isso, né, acho que a perspectiva de mudar é quase impossível, e isso coloca a cidade em todos os sentidos, não estou falando aqui de patrimônio, mas do ponto de vista da saúde, da água, do esgoto, né, de um futuro que eu acho que ela teria condição de ter um futuro mais promissor. É isso aí, tá legal. Obrigado. Obrigado. Chegou o seu momento. Você, durante esses 11 ou 12 dias, quantos dias? 11 dias, a Mariamélia aqui, com uma habilidade fantástica, com uma inteligência, entrevistou, deve ter mais de 60 pessoas, não? Não sei, quantas? 66 para cima. Viu? Mais de 60 pessoas passaram por aqui e ela habilmente conduziu toda a entrevista. E agora chegou o nosso momento de saber da Mariamélia. Qual é a cor de São João del Rei para você? A cor de São João del Rei, para mim, é do
dos meus ipês amarelos. A minha casa tinha uns ipês maravilhosos. E eu sempre gostei de vir para São João, principalmente em agosto, quando Minas, principalmente no caminho de Belo Horizonte para cá, é cheio de ipês amarelos. Eu gosto do amarelo. Os meus ipês, da mesma maneira que eu plantei, a natureza levou meus ipês. Mas para mim eles persistem na minha casa e eu acho que também tem um ipê amarelo fantástico na estação de São João del Rei. Eu acho que marca muito São João del Rei. Então a cor de São João del Rei para mim é dos ipês amarelos. Olha o ipê, hein? O ipê é do mês de agosto, sabe disso? É quando ele floresce. E eu tive o prazer, Maria Amélia, de plantar o ipê lá no Maria Tereza, no Grupo Escolar Maria Tereza, porque a dona Silvia Teodoro, que era então diretora na época, e o aniversário do Maria Tereza era no dia 2 de agosto, dia do meu aniversário. Então, eu plantei um ipê que está lá até hoje, olha que lindo. Muito bem, então vamos agora, qual é o som de São João del Rei? O som de São João del Rei, para mim, realmente, eu acho que são... A gente não pode fugir dos sinos, né? É lógico. Mas eu sempre gostei de ver o batuque das escolas de samba. Eu sempre gostei de conferir de longe qual escola que estava tocando, qual escola que estava ensaiando. Então, eu acho que, no fundo, você somando tudo, o som de São João del Rei é música. Realmente é a música, né? Parabéns. Bem, e o som... Não, tato e por último, que eu acho mais difícil. O cheiro de São João del Rei. Pois é, o cheiro de São João del Rei é uma coisa complicada, o cheiro de São João del Rei, né? Mas a gente fica entre... Nós somos ecléticas, uma cidade eclética. Então, o som de São João, o cheiro de São João del Rei fica, para mim, entre a Semana Santa e o Carnaval também. E eu lembro muito, eu sou de uma época no Carnaval, que você lembra... Nós tínhamos muito a serpentina, o confete, e vamos falar disso, e a lança-perfume. Então, eu acho que o som de São João del Rei, para mim, é isso. Vai entre o som da Semana Santa, e o cheiro da Semana Santa e o cheiro do Carnaval. E o gosto